Amadurecimento. Um dos temas mais difíceis de eu conseguir trazer aqui nesse canal. Por motivos de ser um tema muito delicado, um tema muito difícil de se falar a respeito. Pergunto pra você, o que é amadurecimento? O que é amadurecer? O que é ser maduro? Vem assim à sua cabeça esse pensamento? Né? Ontem, dia 25 de agosto de 2025, eu tirei uma foto e hoje, dia 26 pela manhã, eu fiz a thumbnail para esse vídeo que você está assistindo aqui agora. E foi um tema bem difícil de se fazer, tá? Para vocês terem ideia, eu tô produzindo esse vídeo aqui há mais de mês. Eu cheguei a adoecer, ainda tô um pouco doente nesse meio tempo em que eu tentei produzir esse vídeo, né? Eu tô tentando produzir esse vídeo, na verdade, desde um mês extraordinário. Pra vocês terem ideia do quanto difícil está sendo gravar esse vídeo aqui, né? Mas vamos lá. Amadurecer é um processo difícil. Você tem que encarar situações das quais você não está acostumado a encarar. Você tem que aprender a lidar com situações das quais você nunca nem sequer se imaginou lidando com. Você tem que se imaginar batalhando contra si mesmo, batalhando contra os outros, batalhando contra o sistema, contra o mundo ao seu redor. Mas haverão também situações em que você não vai compreender o que é amadurecer. O que é ter que seguir em frente independente das situações as quais você está disposto ou indisposto a aceitar. Muitas vezes você vai ter que encarar coisas que você não foi feito para ter que encarar. Coisas que você às vezes acha que não tem a capacidade para tal. Mas o mundo te obriga a aceitar essas coisas. O mundo te força a amadurecer. O mundo te empurra para dentro desse vale. Um vale de incertezas. Um vale de questionamentos. Amadurecer é saber lidar com as situações. É saber tomar as decisões corretas perante as situações. E não me entenda mal, sabe? Às vezes você vai ter que lidar com coisas que você simplesmente não sabe como lidar, sabe? Vão ter vezes em que você não vai conseguir fazer nada. Absolutamente nada. Não é nada a respeito daquilo. É nada a respeito de nada. Você às vezes vai estar estagnado. Você às vezes vai ter que apenas parar e aproveitar. Eu já conheci gente que na minha idade, quando eu era menor de idade, na casa dos 14, 15 anos, que era mais maduro do que gente na casa dos 40, 50 anos. Às vezes, tu firmar o pé vai ser a coisa mais difícil que você vai ter que fazer. E para cada situação tem um protocolo de saída. O meu é o parque. O sol é gostoso, o vento é ótimo, muito bom. Então, reflita. Situações das quais eu lidava e ficava, mano, como é que lida com isso aqui? Alguns de vocês sabem, aos meus 14 anos, 13 para 14 anos, eu inventei de começar a namorar escondido. E, gente, namorar não é fácil. Namorar é uma situação em que você tem que lidar não só com você e não só com seu cônjuge, mas com vocês dois em conjunto. Às vezes, você não vai nem compreender o que é amadurecer. O que é crescer. Muitas vezes as pessoas dizem pra gente, né? Já deve ter ouvido isso antes. Cresce. Amadureça. Mas não é algo tão simples, né? Não é algo tão simples assim. Você crescer, você amadurecer, você ser obrigado, você ser quase que empurrado. Quase que ser empurrado a lidar com algo que você não está acostumado, que é crescer, amadurecer. As pessoas às vezes tratam a gente, você ainda tem muito que amadurecer, você ainda tem muito que crescer. E o que é amadurecer? O que é crescer? O que é se tornar adulto? O que é se tornar maduro? É pensar em conjunto.
é lidar em conjunto. E por mais que nessa época eu fosse muito novo e eu estivesse tendo um namoro muito conturbado, amadurecer é difícil. Ela parecia muito mais madura do que eu pelas coisas as quais ela vivenciou. Mas isso não a torna melhor do que ninguém. Isso também não a tornava mais madura, mais adulta do que outras pessoas, talvez. Pro patamar dela, ela era madura comparada a pessoas de 15, 16 anos. O mesmo aconteceu em 2018, quando eu conheci pessoas que pareciam ser mais maduras do que muitas por lá, mais maduras do que certos adultos, mais maduras do que eu, por ter vivenciado coisas completamente diferentes de mim. E na casa dos meus 17, 18 anos, eu já tive vivenciado mais coisa do que os jovens de hoje em dia. Amadurecimento não é sobre idade, talvez um pouco sobre vivências, mas é muito sobre reflexões. Você compreende o quão difícil é isso? O quão difícil é amadurecer? Amadurecer, ser maduro, ter maturidade, não é tão simples. Não é tão fácil. Entende? Não é tão simples quanto você pensa que pode ser. Amadurecer não é só saber lidar com as situações. Não é só saber as respostas certas, não é só saber ajudar as pessoas nos momentos ideais, não é só saber quais palavras escolher, não é só saber reagir às situações que você tem que reagir. Amadurecimento é crescer. Então, por fim, eu lhe convido a assistir a isso. Às vezes, só da gente ter a vista, por mais feia que às vezes ela seja, às vezes olhar pro sol, sabe? Aproveita a vista. E aceita que às vezes você pode não dar conta de tudo. Às vezes vai ser duro demais e você vai ter que lidar com isso. Muito obrigado. E até a próxima.